iniciar a nossa escola bíblica dominical de hoje e antes vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, muito te louvamos, Pai, e te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, pela tua graça e misericórdia permitiu que pudéssemos abrir os nossos olhos e estarmos aqui, Senhor, para aprender mais de ti, para termos mais intimidade contigo e para podermos louvá-lo e adorá-lo. Que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, derramado de forma misericordiosa sobre nós, nos conduzir, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos mais e mais sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele, teu amado Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, então, mais uma vez, bom dia a todos. E hoje nós vamos tratar de um tema que nós temos comentado bastante, temos falado da importância de termos uma vida devocional. E aqui nós vamos poder ver a importância dessa vida devocional, o porquê que nós precisamos ter uma vida devocional. E também, não é que eu vá passar uma fórmula para vocês, mas também aqui umas estratégias e alguns modelos que nós podemos ter durante a nossa vida cristã, para que tenhamos uma vida devocional e uma vida de intimidade com Deus. E por aqui no início nós já podemos ver, Salmo 1, 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E além das Sagradas Escrituras, da Bíblia, nós utilizamos aqui, eu utilizei, até o pastor me referenciou esse livro, desses dois autores, pai e filho, Howard Hendricks e William Hendricks. Então, na primeira vez que eu fiz essa aula, essa apresentação, essa pequena palestra para a classe de novos membros, eu usei, obviamente, a Bíblia e esse livro, e agora acrescentei também algumas coisas do livro do Tim Keller, que fala especificamente sobre a oração. E nós vamos ver que uma vida devocional, ela se pauteia na leitura da palavra de Deus, na oração, na meditação. Natan, aqui, veio para mim, por favor. Então, o que seria uma vida devocional? Então, uma definição que nós temos para a vida devocional, que nós poderíamos colocar, é uma vida de comunhão com Deus. Então, é uma vida que nós buscamos ter comunhão e intimidade com Deus, o nosso Criador. E isso só é possível por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo, impulsionados pelo Espírito Santo. Pode ir. Eu acho que eu vou ter que ficar perto aqui, não tem jeito. Infelizmente. Então é uma vida de comunhão com Deus, o nosso Criador, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, movidos pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Vai. Você voltou, Rui. Vai, para frente. Não, espera aí. No que consiste uma vida devocional? É uma disciplina espiritual. Então, essa palavra disciplina, ela é muito importante para quem quer ter uma vida devocional. Vai exigir disciplina, vai exigir uma vida que demanda
você ter prioridades e colocar isso diante de Deus. Leitura da palavra de Deus. Então, uma vida devocional precisa ter leitura da palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Não basta apenas você ler. Não basta ser um ato mecânico. Não basta você ler e falar, já fiz a minha vida devocional de hoje, estou aqui dando uma certificação. Oração. E é importante nós observarmos que essa oração, ela tem que ser feita durante todo o tempo. Ela deve ser feita antes da leitura da palavra de Deus, ela deve ser feita durante a leitura da palavra de Deus, nós orarmos enquanto lemos a palavra de Deus, e também depois. E é o tempo que se prioriza na vida diária para essas práticas. Então, eu grifei ali, em vermelho, tempo, porque essa palavra tempo é fundamental. Essa palavra tempo é fundamental para que você possa fazer tudo isso. E, obviamente, ela deve ser praticada diariamente. Vamos ver se aqui eu consigo. Não vai. Vai lá, Rui, por favor. Então, por que devemos ter uma vida devocional? Vocês podem se perguntar, mas por que eu preciso ter uma vida devocional? O que fundamenta para que eu tenha uma vida devocional? Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Deus quis que nós, criaturas criadas por Ele, tivéssemos a mesma comunhão que Ele tem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos feitos à semelhança de Deus. Então, da mesma forma que Deus tem comunhão na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos que ter essa comunhão com Deus, e esse é o desejo de Deus. Então, ali, porque Ele é um ser relacional. E nós, como somos criação dele, nós também somos seres relacionais. Então, Gênesis 1:27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então mostra que nós somos semelhança de Deus, e como Deus é um ser relacional, e nós somos seres relacionais, Ele nos criou para que pudéssemos também ter essa relação com Ele. E aqui, nós podemos ver que quando Deus criou Adão e Eva, antes da queda, já existia essa relação. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso após a queda. Então nós sabemos que havia um ensino, havia uma comunhão de Deus, e com a queda isso foi perdido e restaurado através de Cristo. Por que devemos ter uma vida devocional? Segundo tópico. Então, primeiro nós vimos porque Deus quer que nós tenhamos uma vida relacional. Segundo, Jesus nos deu esse exemplo. Por quê? Jesus tinha comunhão constante e plena com Deus. Nós sabemos isso através dos evangelhos. Tinha momentos a sós com Deus. Jesus se retirava para ter um momento de intimidade com Deus. Nós vamos ver isso através de passagens. E apesar de ser Deus, Ele precisava desse tempo. E Ele nos dava esse exemplo. Jesus o tempo todo estava a nos ensinar, a ensinar os discípulos. Então Marcos 1:35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Naqueles dias, Jesus retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Deixa aí, não, Rui, deixa aí, isso. Então aqui é importante, nessa última passagem, nós observamos que Jesus passou a noite orando. E foi justamente antes dele tomar uma decisão extremamente importante, escolher os 12 apóstolos. Então isso demonstra a importância da oração, a importância da dependência de Deus. Outro motivo por que devemos ter uma vida devocional, para que sejamos maduros e semelhantes a Cristo. Isso é fundamental e as Escrituras, a Bíblia vai nos falar isso constantemente, da necessidade que nós temos de ser maduros. Para estarmos preparados para uma vida de serviço. Lá em 2 Timóteo, nós vamos ver, quando Timóteo fala que a Escritura ela é inspirada por Deus, e ele vai falar que é para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nossa vida devocional não é só para nós termos uma relação com Deus, não. É para termos uma relação com Deus, intimidade, para crescermos espiritualmente e para exercermos, estarmos habilitados para servirmos o corpo de Cristo. 2 Pedro 3,18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos habilitados para o serviço, se não temos uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, de meditação na palavra e de oração? Com vistas ao aperfeiçoamento. Quanto mais tivermos uma vida devocional, mais nós iremos crescer espiritualmente, mais nós iremos nos aperfeiçoarmos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Objetivo, desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É só para mim? Não. Para a edificação do corpo de Cristo, para que possamos trabalhar na vida dos nossos irmãos. Além de trabalhar nas nossas vidas, trabalharmos nas vidas dos nossos irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse texto aqui, ele é bem completo com relação ao objetivo de uma vida devocional. Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, basicamente, a vida devocional vai fazer com que nós cresçamos no conhecimento de Deus, para que sejamos capacitados e habilitados a toda boa obra no serviço do Senhor. Qual a vontade de Deus para nossas vidas? É crescimento espiritual progressivo, vida plena no Espírito Santo, vida em santidade e maturidade cristã. É isso que nós vimos ali anteriormente. E como alcançar isso sem ter uma vida devocional, uma vida de dedicação? Não é possível. Então, todas as vezes que nós estamos aqui, fazendo a intercessão, orando, pedimos para que tenhamos uma vida devocional. E ela é extremamente importante, não apenas para o lado individual, mas para a igreja como um todo. Pode ir, Rui.
Consequências de uma vida devocional. Então, se eu tenho uma vida devocional, isso vai trazer consequências para a minha vida e para a vida da igreja. Crescimento espiritual. Nos tornamos cristãos maduros. E isso é muito importante, porque eu vou ter capacidade de lidar com as dificuldades, com as tribulações do dia a dia, e também vou ter capacidade de poder ajudar o meu irmão. Isso é importante. Vida em santidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, quanto mais eu busco do Senhor, quanto mais eu sou confrontado com a palavra de Deus, eu vou ter uma vida de santidade. O Espírito Santo vai revelar os nossos pecados e nós vamos buscar mais a santidade. Deus vai falar conosco através da palavra dele, movidos pelo Espírito Santo. Crescemos no conhecimento de Cristo. Nós vimos passagens anteriores a importância de conhecermos a Cristo, de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. E aqui é importante a orientação que Jesus passou para nós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como nós poderemos permanecer no Senhor? Como nós poderemos permanecer em Cristo se não tivermos uma vida de comunhão, uma vida de devocional? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ou seja, de forma individual, eu levando a vida do jeito que eu quero, eu não posso dar frutos. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E quais seriam, eu falei ali das consequências de nós termos uma vida devocional. Agora, quais seriam as consequências de não termos uma vida devocional? Nós nos tornamos fracos espiritualmente, imaturos. Como que eu vou poder ter a capacidade de aconselhar um irmão se eu não sou maduro? Como que eu vou ter a capacidade de um irmão que me procura com um problema, com uma situação, se eu vou colocar para ele ideologias e filosofias do mundo, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo, com certeza. Nós não iremos produzir frutos, como Jesus falou, se não estivermos nele, não podemos fazer coisa alguma. E não vamos crescer espiritualmente. Então, está tudo relacionado. No que consiste uma vida devocional? Então, vou voltar aqui agora, mais uma vez, para falarmos especificamente sobre cada tópico deles. Leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, oração na palavra de Deus. E aí, aquele autor que eu falei inicialmente, ele falou assim, por que as pessoas não estudam a Bíblia? Ele teve interesse. E aqui não são pessoas do mundo, não, são cristãos. Ele fez essa pergunta para pessoas que estavam dentro da igreja e que são crentes. Por que que as pessoas não estudam a Bíblia? Detalhe, não é ler, é estudar a Bíblia. Não é ler, é estudar, que envolve meditação e oração em cima da palavra. Então, eu achei alguns tópicos interessantes. Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Ou seja, eu sou crente, tenho a minha Bíblia, mas ela está sempre fechada. Eu só abro a Bíblia quando eu vou para o culto, mas durante a semana ela está ali. Então, Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Na verdade, ou você está na palavra e a palavra o está conformando à imagem de Jesus Cristo, como nós vimos ali vários textos que falam sobre isso, ou você está no mundo e o mundo está pressionando os seus moldes. Como vemos, não há dúvidas de que crentes precisam se posicionar debaixo do ensino da palavra de Deus, mas isso deve ser um estímulo, não um substituto, a nos colocarmos
sob ele por nós mesmos. Ou seja, muitos irmãos têm um hábito de achar que eles não precisam ler a palavra de Deus, porque já vem ao culto e ele já ouve a palavra. Por ele próprio, ele não precisa disso, já que alguém transmite a palavra a ele. E aqui esse autor fala ao contrário, que não, nós precisamos por nós mesmos estarmos diante da palavra de Deus. A Bíblia tem dono, é lida em ocasiões e é até levada à igreja, mas não é estudada. Por quê? Porque as pessoas não procuram as escrituras por si mesmas para entendê-las e vê-las fazer diferença em suas vidas. Por que não fazem isso? Então, por que as pessoas não estudam? Porque alguns falaram para ele, eu não vejo relevância na Bíblia na minha vida. Eu não vejo relevância no meu trabalho. O meu trabalho é uma coisa e a vida da palavra de Deus é outra. Eu não consigo trazer aplicações para a minha vida diária da palavra de Deus. A gente sabe que isso não é verdade. Outros dizem, eu me considero um leigo. Eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não tenho instrução, eu não vou conseguir entender o que a palavra de Deus diz. É outra falácia. Eu não tenho tempo. Lembra no início que eu coloquei lá, um vermelhinho, tempo? Eu trabalho muito, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu saio de casa de manhã, volto à noite, eu não tenho tempo. Isso são argumentos colocados para o autor pesquisou. Não confio na Bíblia, não confio na inerrância, na infalibilidade da Bíblia, na autoridade, na suficiência da Bíblia. Muitos, uma pessoa que ele conversou, entrevistou, falam que a Bíblia é boa para quando você está assim, meio chateado, existem coisas lá que são interessantes, como se fosse um livro de autoajuda. Principalmente quando é para confortar o coração, mas quando é para confrontar e admoestar, não, eu não quero a Bíblia. Outros consideram o estudo bíblico maçante, consideram estudar a Bíblia chato. Então, por que estudar a Bíblia? O estudo bíblico é essencial para o crescimento. Pode passar, Rui, eu já comentei isso. Não, volta ali, vai. Não, volta, passou muito rápido lá. Mais um, não, isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento e salvação. Então ele coloca aqui que nós, como crianças recém-nascidas, devemos ter um desejo ardente pela palavra de Deus. Vocês podem imaginar agora ali, nós temos aqui na igreja, pela graça do Senhor, vários bebezinhos, Mas temos agora o Heitor. Como o Heitor pode crescer se ele não desejar o leite da mãe? E aqui é uma referência lá de Pedro falando que nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual. E é interessante que tem uma outra passagem em Hebreus que o autor já fala o contrário, ele já diz assim, vocês já passaram dessa fase, vocês já deviam estar se alimentando de coisas mais sólidas. O estudo bíblico é essencial à maturidade espiritual, pois quando já deviam ser mestres, então passamos daquela fase de desejar o leite espiritual, agora, quando deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, a pessoa, o cristão, já deveria estar entrando na faculdade, por assim dizer, e ele está retornando. Ele está necessitando que se, entre aspas, ensine novamente aquilo que ele já sabe, já deveria saber. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Como vai poder uma pessoa dessa, um irmão desse, ser usado por Deus na igreja? Deus quer usar você.
Mas como vai usar você se você não está preparado, não está a se preparar? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática diária, têm as suas faculdades exercitadas. Precisamos exercitar o nosso coração, a nossa mente, e a palavra de Deus faz isso. Como iremos exercitar se não praticamos, se não temos o hábito? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como vamos estar preparados para os desafios do dia se não sabemos discernir o bem do mal? E como vamos saber discernir o bem do mal se não buscamos na palavra de Deus isso? O estudo bíblico é essencial para a eficácia espiritual. Essa aqui que é aquele texto que eu disse, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui é um resumo muito profundo do porquê ter uma vida devocional de leitura da palavra de Deus. Então o ensino, ele irá restaurar o nosso pensamento. Esse autor, ele faz uma correlação. A palavra de Deus vai restaurar o nosso pensamento, vai nos preparar a ter comportamentos por mudança no nosso coração adequado para o dia a dia. A correção colocará limites, nos fará enxergar os nossos pecados. A correção nos conformará à imagem de Cristo numa caminhada de santificação diante de Deus. E a educação na justiça nos mostrará como devemos viver. E como devemos viver? É servir ao Senhor, servir na igreja e servir aos irmãos. Então, ele também coloca que a Bíblia é uma unidade. Ele coloca que toda passagem bíblica, todo capítulo, todo versículo, ele concorre em toda a Bíblia para afirmar a mesma coisa, em consonância, afirmar a verdade de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, como vimos ali, né? Que toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia é inerrante, infalível. Então, por que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível. E é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o Salmo 119, ele é repleto de passagens bíblicas que falam da importância, da veracidade, da autossuficiência e inerrância da Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Se você está diante da palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, se você ora na palavra de Deus, vai acontecer isso. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha que profundidade desse texto, a capacidade que tem a palavra do Senhor pelo Espírito Santo de atuar em nossas vidas. E agora nós vamos aqui para, eu falei antes da palavra de Deus, da importância da leitura, e a meditação. Salmo 39:3. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então a importância de não termos a leitura da palavra de forma mecânica,
E esse autor fala, a meditação exercita respectivamente a mente e o coração. Nós sabemos da importância do exercício físico. Olha a importância de exercitarmos a nossa mente e o nosso coração. Aquele que medita aborda um tema, tanto com o seu intelecto quanto com os seus afetos. Ou seja, a palavra de Deus ela tem capacidade de transformar todo o nosso ser de forma integral. E Josué 1,8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite. Ou seja, a meditação na palavra de Deus não é uma retórica, isso é coisa que está na Bíblia. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebam, vocês conseguem perceber uma condicional da importância? Então, não é uma invenção a meditação. Ela é uma ordem divina para nós. E devemos fazê-la, como está aqui, dia e noite. Como que nós vamos meditar na... Isso acontece comigo, tá? Às vezes eu vou, faço meu devocional de manhã, saio para trabalhar, trabalho o dia todo, volto, eu não me lembro do que eu li. É triste. E a palavra, o Senhor diz que não devemos agir assim. Nós devemos meditar o tempo todo. Então, alguma coisa está errada com esse meu devocional. Vocês podem perguntar assim, Marco, você fez o devocional hoje? Fiz. E o que você leu? Não lembro. Ah, eu li... não é fácil. É luta. É luta. E vocês podem, eu acredito que alguns vão poder compartilhar isso comigo. E aqueles que conseguem lembrar, é bênção do Senhor. Então, isso é importante. Alguns autores falam, nós não devemos ter uma vida devocional para dizer que tivemos uma vida devocional. Nós precisamos realmente nos alimentar. E a meditação na palavra ajuda a guardarmos isso. Esse autor fala que quando você medita na palavra de Deus, ela penetra no seu coração, ela faz com que você se torne obediente e ela vai fazer com que você possa crescer espiritualmente. Então, quando você medita, quando você está a ruminar a palavra constantemente, aquilo começa a criar raízes no seu coração e vai trazer frutos para você. Volta ali, por favor, Rui. Volta ali, por favor, só um. Tá, pode ir, por favor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vimos aqui em Josué e vimos agora essa passagem que fala da importância de meditarmos na lei do Senhor dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então a meditação cria raízes em nossa memória. A meditação nos alimenta e nos dá vida. Então, reserve um tempo para pensar. Aqui apenas algumas dicas. O que está acontecendo nessa passagem? O que você vê ali de diferente? O que ela me revela sobre Deus? O que ela revela sobre mim mesmo? O que preciso fazer baseado no que estou lendo? Como funciona para mim? Como funciona para as outras pessoas? E a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes acontece comigo. Eu leio uma passagem, isso serve para Cleo, mas não estou olhando para mim. É uma faca de dois gumes, não é? Então nós temos o hábito de achar que a palavra de Deus serve muito para aquele irmão, para aquela irmã e para mim. Então isso é uma forma de nós podermos exercitar e fazermos com que a palavra de Deus ela se sedimente em nossos corações.
ao invés de fazermos uma leitura mais rápida, se nós pudermos criar uma rotina de meditar, né? Tem um livro devocional também, que ele basicamente coloca 3 coisas, quando você lê um texto bíblico, um método. O que eu vi de interessante nesse texto, o que eu não entendi nesse texto e o que eu posso colocar na vida prática. Também tem isso. Às vezes a gente lê e não entende. Às vezes a gente lê e tem dúvida. Então, quando a gente começa a ter uma postura mais de meditar sobre a palavra de Deus, vai ter um reflexo muito maior na nossa vida. E orando na palavra de Deus. Então, nós vimos a primeira parte ali, que seria a leitura da palavra, a importância, a meditação e agora a oração. Vou falar especificamente, basicamente, na oração, nesse momento que você está fazendo a sua devocional. Então, como eu disse anteriormente, leia antes, durante, após, ore quando estiver perdido e confuso. Então, às vezes, você pode ler, não entender, está perdido, está confuso, ore. Peça ao Senhor que lhe ajude, que o Espírito Santo lhe ajude. Não tente imitar outros cristãos, isso pode ser uma tendência nossa, né? A gente ouve tantos irmãos orando, mas a gente precisa ter aquele nosso momento de intimidade e abrir o nosso coração para o Senhor, que não seja de uma forma mecanizada. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, então você está lá diante do texto bíblico, está com dificuldade, e você necessita de sabedoria, peça a Deus em oração, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1, 5, 6. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, no Salmo 119, 18. Ou seja, a própria palavra de Deus nos orienta. Vocês percebem? Tudo está ali. É perfeita, é reta, é completa, está tudo ali. Transforme Escritura em oração. Aproveite os textos bíblicos, e nós podemos ver muito isso nos Salmos, transforme aquilo em oração. Ore em cima do texto bíblico. E esse autor, né, ele coloca uma sequência para orarmos, né, e é o que a gente observa aqui, inclusive, quando eu li esse autor, a nossa liturgia que nós temos aqui na Pedras Vivas, ela segue esse roteiro. Comece com adoração, confesse seus pecados, muitas vezes temos também ação de graças, agradecimento, e também só depois nós pedimos, baseados nas promessas de Deus. E ele vai dar um exemplo, ainda não muda... voltou. Volta ali, Rui, por favor. E ele vai dar o exemplo depois, num texto de Neemias, que segue esse roteiro. E ele fala que no texto Neemias, antes de tudo, ele reconhece a grandeza, a majestade, a soberania de Deus. Quando nós estamos diante de Deus e vemos quem Deus é, o quão santo e justo e perfeito e excelso e eterno Deus é, nós nos sentimos constrangidos. E naturalmente o nosso coração vai reconhecer que somos pecadores. E qual vai ser a tendência? Pedir perdão e confessar os nossos pecados, nos arrependermos. E depois, sim, agradecemos a Deus. Também, se vocês observarem, é o nosso roteiro nas nossas orações dos pequenos grupos. E é interessante porque esse texto bíblico de Neemias, ele mostra isso. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele está aqui reconhecendo a grandeza, ele está adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
e faço confissão pelos pecados. Então ele fica constrangido de saber quem ele é. E ele confessa: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele se insere aqui, temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então a primeira parte, ele está a adorar ao Senhor, reconhecer quem Deus é. E agora ele está a confessar os pecados. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele reconhece que é pecador, pede perdão pelos pecados. Ah, Senhor, agora ele vai pedir: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, porque eles estavam a se preparar para uma batalha. Então ele se colocou diante de Deus, se prostrou, adorou ao Senhor, confessou os pecados, reconheceu que eram pecadores, para depois colocar diante de Deus, pedir a Deus que se inclinasse a eles, para que o objetivo, aquilo que eles queriam, fosse alcançado. Então, se eu pudesse, dar uma dica, dar algumas dicas, então você poderia estabelecer um horário fixo. Qual é a melhor hora que eu tenho uma melhor disponibilidade de tempo? Manhã, tarde, noite? Eu prefiro pela manhã. Mas é importante você criar essa meta, para que você se habitue a fazer aquilo. E quando depois que você tiver essa prática, que você deixar de fazer, você vai se sentir incomodado. Ah, hoje eu não tive meu momento de fazer o meu momento devocional. Leitura da palavra, meditação e oração, que é basicamente o que nós falamos. É importante você criar um ambiente propício. Lembrem-se que Jesus se retirava para orar. Ele ia para lugares desertos. Não dá para nós fazermos isso no meio, muitas vezes caótico de um lar. É importante isso. É importante termos a vida devocional com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas nós precisamos de ter individualmente intimidade com o Senhor. Nós precisamos disso. Seja disciplinado, tenha uma prática e acompanhe seu progresso. Então, se você tiver a oportunidade de fazer anotações, você vai acompanhar o seu progresso. E é uma coisa interessante que eu não falei, que eu me esqueci, mas eu me lembrei agora, quando nós falamos de maturidade espiritual. E esse autor, ele coloca que Jesus, quando foi tentado por Satanás, lá em Mateus 4, de 1 a 11, eu não sei se vocês vão se lembrar, ele diz que por 3 vezes Jesus, ao ser confrontado, ele derrotou Satanás com passagens bíblicas que estão em Deuteronômio. Todas as 3 passagens estão em Deuteronômio. Ou seja, esse autor ele fala: quantas vezes eu fiz um devocional de Deuteronômio? Qual foi a última vez que eu não perdi tempo, ganhei o meu tempo fazendo a leitura de Deuteronômio? Então Jesus Cristo fez isso. Quando tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. E ali, quando eu falei, para nós enfrentarmos as dificuldades, as tribulações e as tentações do dia a dia, a importância da leitura da palavra de Deus. Diante da opressão do mundo,
como que você vai responder se você não está alimentado espiritualmente com a palavra de Deus? Então isso é interessante. E aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Então, eu falei para que nós pudéssemos estar atentos, e meditar na lei do Senhor, na palavra, nos mandamentos do Senhor, dia e noite, da importância da leitura da palavra, da meditação e também orar sem cessar a todo instante. Então, às vezes, nós estamos a orar no momento devocional, mas durante o dia, diante de várias situações, vocês podem orar. Eu, muitas vezes, vou falar aqui, estou lá fazendo meu trabalho, pego lá uma situação difícil, está difícil de resolver. Naquele momento eu oro ao Senhor, que me dê sabedoria, que me dê capacidade, que me dê habilidade. Então, é importante a gente ter essa dependência do Senhor a todo instante. Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês fiquem estimulados, tenham vontade, tenha reacendido a vontade de ter uma vida devocional e crer que uma vida devocional pode trazer, com certeza trará transformações nos nossos corações que irão refletir na nossa vida. Se alguém quiser colocar alguma coisa, nós ainda estamos aqui com tempo. Lucas. Não seria uma vida devocional que as pessoas normalmente acham que é? Bom, uma coisa que me vem aqui agora eu penso que você fazer uma leitura da palavra de Deus de forma mecânica, eu acho que para mim isso você pode pensar que é uma vida devocional e não é. Muitas vezes você pode pensar que somente fazer a leitura da palavra de Deus é devocional, e não é. Nós temos que ter a leitura da palavra, a meditação e a oração. Talvez ter na aplicação alguma coisa que te mostre um versículo, e aí você faz a leitura daquele versículo rápido. Não, já li. É isso, todo dia eu tenho esse versículo ponto. Isso eu já vi muitas pessoas entenderem literalmente, de verdade, seu caso real, que isso é uma vida devocional. E não é. Ou às vezes também uma pessoa que está lendo, estudando um livro cristão e acha, não, eu estou estudando esse capítulo, estudei o capítulo do Brau Milton, hoje eu não preciso ler a Bíblia, eu já estudei. Sim. Isso é uma coisa a mais. O autor até fala que livro nenhum substitui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando estamos a ler a palavra de Deus, o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está a falar conosco. Só a Jaina tinha. Já aconteceu comigo de comprar livros devocional, leitura diária. E às vezes você usa aquilo e substitui substitui a Bíblia. Mesmo assim, tem livros muito bons de devocional, mas que eles direcionam para a Bíblia. E aí eles fazem a aplicabilidade. Eu queria que, se em algum momento tiverem algumas dicas de algum livro, depois compartilha com a gente. Tá bom. Esse livro do Howard Hendricks, que foi o pastor que me passou, ele é um livro muito, muito bom. Ele é um livro muito, muito bom e vale a pena ler esse livro. Tereza. De tudo que foi falado, aqui o Lucas colocou, o devocional passa também pela leitura da palavra, pela oração, mas também o desejo de aplicar os santos ensinos do nosso dia a dia. Esse é o verdadeiro devocional para mim. Ter esse desejo. E se não o tiver na oração,
a pedir ao Senhor que coloque esse desejo no coração de ser guiado pela palavra do Senhor. Creio que esse é o verdadeiro devocional. Sim, porque se não vamos poder produzir frutos, né? E não vamos estar habilitados para fazer toda a obra. Realmente temos que colocar na prática, né? O objetivo é esse mesmo, trazer frutos para a nossa vida, né? A palavra de Deus ela nunca volta vazia, mas a maior dificuldade é apresentá-la para os adolescentes, porque às vezes eles não visualizam aquilo no dia a dia. E foi até a Cleo que recomendou para mim o devocional A Misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, e tem para adolescente também, e é muito bom. Não tinha encontrado nenhum tão bom quanto ele até agora. Ele está quase acabando, então eu estou com receio de depois vou continuar. Mas acho que a maior dificuldade e desafio para a mãe do adolescente é esse. Nós vimos ali a passagem em Hebreus que fala, né, que vocês não deviam estar mais se alimentando de leite, sim de alimento sólido. Eu acho que, tudo bem, eu entendo a questão do adolescente, mas eu vejo que isso é para todos, né? Então, no livro de Hebreus, ele espera o quê? Que cristãos... tem até uma passagem, o autor, né? Ele chega para um empresário, um profissional, e pergunta para ele o seguinte: você com tantos anos de trabalho na sua empresa, certo? Então vamos dizer, tem 20 anos que você trabalha numa empresa. Se você continuasse com o mesmo desempenho e conhecimento que você tem como cristão, o que aconteceria com você? O que você acha que aconteceria com você? E ele virou e falou assim: eu seria demitido, eu seria mandado embora. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos muito com o nosso desempenho profissional, nos capacitarmos profissionalmente, mas, como cristãos, nós não temos essa mesma preocupação. Então, a Ana Raquel falou ali, foi o que a pessoa falou: no meu trabalho eu já teria me mandado embora. Se eu continuasse estagnado, né? Então, isso é outra coisa que nós também devemos pensar. E o que a Teresa falou, se você faz ali, né, eu botei ali uma relaçãozinha de como você poder ter uma vida devocional, de você anotar, ver como colocar aquilo em prática. Você vai poder meditar e você vai poder ver: eu tenho essa dificuldade na minha vida, ou eu tenho esse pecado, eu tenho dificuldade de lidar com essa situação. E com a prática da vida devocional, isso muda? Eu tenho mudado o meu jeito, o meu comportamento, eu tenho mudado no meu convívio familiar, eu tenho mudado no meu relacionamento com o meu cônjuge, eu tenho mudado no relacionamento com os meus filhos, eu tenho mudado no meu relacionamento no ambiente profissional, eu tenho mudado no meu relacionamento no ambiente da igreja. A vida devocional tem impactado a minha vida, que verdadeiramente há uma transformação. Então esse realmente é o objetivo. Mais ninguém? Então vamos lá. Fazer uma oração para encerrar. Agradecer a participação de vocês. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque podemos ser expostos à Tua Palavra. Mais uma vez podemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, estar diante de Ti por meio de Cristo e pedir a Ti, Senhor, que o que foi colocado aqui, os Teus ensinamentos, possam criar raízes em nossos corações, que possam frutificar, que possam, Pai, pelo Teu Santo Espírito, nos impulsionar a termos uma vida de devoção maior a Ti, pela leitura da Tua Palavra, meditação na Tua Palavra e oração, Senhor, de modo que possamos permanecer em Cristo, verdadeiramente permanecermos em Cristo e, Pai, que possamos ser transformados e conformados mais à imagem de Cristo, para que possamos servir na Tua igreja, para que possamos frutificar e estar preparados, Pai, para as boas obras.
Peço que o Senhor também abençoe agora o momento que vamos ter do pequeno almoço, esse momento de comunhão, de convívio, e que nos prepare os nossos corações para que mais tarde, a seguir, louvemos e adoremos a Ti com todo o nosso ser, Pai. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador, Teu amado Filho Jesus. Amém.